sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Retomando o ponto das aulas em que nós paramos na semana passada, né? Eu acredito que não houve nenhum questionamento, até porque ninguém trouxe alguma dúvida em relação a isso, né? Nós viemos falando da responsabilidade tributária em todos esses momentos, né? Deixa eu só projetar aqui para que a gente possa conversar de uma forma mais tranquila. Tá? Então, em aulas anteriores, nós conversamos sobre isso, tá? Nós falamos sobre a submissão tributária, nós falamos sobre a responsabilidade tributária por transferência, nós falamos da submissão tributária progressiva regressiva, na responsabilidade tributária por transferência, nós abordamos as disposições dos artigos 109 e 130, né, na questão da sucessão imobiliária, né? Vimos ali a importância das certidões negativas para eximir o promitente comprador da efetiva responsabilidade de créditos porventura ainda pendente, né? Se o fisco conceder a certidão negativa, posteriormente, encontrando a pendência de alguma dívida, ele não poderá exigir do sujeito passivo, do responsável, do adquirente, a satisfação daquele crédito. Ele deverá exigir do antigo proprietário, né? Para que ele não tenha nenhuma responsabilidade. Vimos a responsabilidade por sucessão societária, então, cuidado quando se fala aí da aquisição de fundo de comércio, entre outras coisas, né, para que não tenha nenhuma responsabilidade. Lembrando que as pessoas jurídicas de direito privado que resultam aí da fusão, transformação, incorporação, ou até mesmo uma expressão que não está aqui, né, no artigo 132, que é a cisão, também responde pelos créditos até a data daquele ato, né? E lembrando aqui que o parágrafo único ainda faz uma advertência, né, que o disposto no artigo 132 aplica-se aos casos de extinção da personalidade jurídica de direito privado, quando, né, e aí a importância do destaque do parágrafo único, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer dos sócios remanescentes, né? Veja, então não basta simplesmente baixar o CNPJ, ou como se acha, né? E como se fala no linguajar comum, e a pessoa continuar exercendo informalmente a atividade dela, ou o sócio antigo continuar, né? Então, veja, continuada por qualquer do sócio remanescente, ou o seu espólio, não importa se sob a mesma razão social, lembrando que aqui o Código ele traz disposições da legislação antiga do sistema do Código Civil brasileiro, né? Então, só um minutinho, pessoal. Código Civil brasileiro, para que a gente tenha... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no material, no material não, aqui no áudio. Eu vou... Sim, Mike, eu vou gravar a aula, tá? Eu vou fechar os microfones para eventual situação. Peço que os colegas que porventura tenham alguma dúvida, coloque aqui no chat, posteriormente a gente vai comentando. Silvete, tá? E se tiver que fazer alguma pergunta, por favor, utilizem aí os sistemas de áudio, acione o respectivo microfone, tá? E volte a falar comigo aqui pelo áudio, interrompa a transmissão aqui da projeção e a gente trata a questão, beleza? Boa noite, Kézia. Então, seguindo aqui o que eu estava falando em relação ao artigo 142, né? Então, o cuidado quando se fala de extinção de personalidade jurídica, quando o sócio remanescente ele continua explorando a atividade ou até mesmo a própria estrutura que ele ali tinha, né? Não basta simplesmente liquidar, ele tem que encerrar de fato de direito, né? E perceba, como eu falava no momento anterior, que o Código Tributário, aqui por ser uma disposição legal anterior ao Código Civil, ele ainda traz, em relação ao direito empresarial,
algumas nomenclaturas já superaram, né? Razão social, né? Firma individual. Hoje não se fala mais, né? Seria firma ou denominação ou empresário individual. Então, cuidar um pouquinho com essas expressões quando colocada aqui. O artigo 133 também traz algumas questões em relação à sucessão comercial, em especial quando se fala de aquisição, né, a título de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, quando se tem aí situações de exploração, né? Então, cuidado, né? Diz o artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. Então, cuidado quando se adquire fundo de comércio, essas estruturas. Lembre-se que o fundo de comércio responde pelo passivo da atividade desenvolvida. Né? O próprio 133 faz a ressalva que, na parte de, perdão aqui, a questão da falência, que essa responsabilização não recai sobre essas questões quando em processo de falência ou recuperação judicial. Entretanto, o cuidado se essas pessoas que adquirirem não tenham nenhum grau de parentesco com sócios daquela pessoa jurídica falida, ou coisa nesse sentido, não seja parente, não seja sócio, não seja identificado como preposto dele. Então, cuidado com essas questões, né? Lembrando que aqui a gente não está falando somente de questão de direito tributário, mas aqui envolve muitas questões de direito civil. Talvez aqui faça a melhor explicação o entendimento dos artigos 109 e 110 do CTN que nós falamos anteriormente. Nós vimos que, em muitos momentos, o direito tributário se serve de conceitos de outros ramos do direito. Né? O direito tributário não pode modificar esses conceitos, mas pode absorvê-lo e determinar as consequências, os seus efeitos no mundo tributário. Né? Então, aqui nós vemos uma grande presença do direito civil, né? Ok? Entrando para o artigo 134, nós vimos aqui a questão de atuações irregulares, né? Quando pessoas que agem em nome de outro e acabam por alguma circunstância, em razão das práticas dos atos que vierem a intervir, né? Impossibilitar a cobrança do crédito tributário por parte do contribuinte. Né? Tanto que o Código Tributário, no CAPT, no artigo 134, ele é muito claro. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Né? Responde solidariamente com esse nos atos em que intervierem, né? Essas pessoas à frente nominadas. Aqui alguns costumam dizer, porque o Código ele tratou da solidariedade lá no artigo 124 e 125, nos artigos 124 e 125, inclusive tratando dos efeitos. Né? Então, alguns colocam que isso aqui seria uma espécie de responsabilidade subsidiária, né? Então, se não responde um, responde o outro, embora o código aqui coloque como solidariamente responsável. Vejam que há uma distinção em relação ao artigo 134 com o conteúdo do artigo 135. Aqui no artigo 134, nós estamos falando por atos, né, que algumas pessoas praticarem em nome de terceiros e que, porventura, venha implicar em impossibilidade de cobrança do crédito pelo obrigado. Né? Então, estas pessoas que praticam esses atos respondem. Tanto o artigo 134 como o 135, eles tratam de atos praticados por terceiros, mas uma distinção chama a atenção ali. Tá? E no artigo 135, as atuações são irregulares, né? Ambos são terceiros em relação à pessoa do obrigado, né? Só que o artigo 135, ele traz a questão da responsabilização pessoal, né? Ou seja, de terceiros e pessoal, desses agentes, mas quando atos praticados com algumas circunstâncias a mais do que o necessário. Tanto que o Código ele trata o seguinte, né? Atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Né? Então, vejam, e lá no artigo 134 tem atos quaisquer. Essas pessoas respondem solidariamente, subsidiariamente, como a doutrina coloca. Nessa questão subsidiária, né, dividem, vamos dizer assim, a corresponsabilidade. Se ele não paga, você paga. Se ele paga um quanto, você paga outro quanto. Né? Vamos colocar uma linguagem mais simplificada. Aqui já
no artigo 135, além dessas questões, vamos dizer assim, infracionárias, né, praticado com excessos, além dos limites necessários, né, além dos poderes que foram investidos, essas pessoas respondem de forma pessoal. Né? Então, veja, também as pessoas referidas no artigo 134, os mandatários prepostos empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas e direito privado. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quando nós entramos na seara do artigo 135, porque ele traz essa menção muito clara, muito objetiva em relação a esta responsabilização. Tá? Até alguns apontamentos que estão aí no material, vocês estão vendo a projeção aí com vocês, tá? Percebam que a responsabilidade se transfere inteiramente para terceiros em relação ao artigo 135 e libera os dependentes ou representados, tá? A responsabilidade aqui passa a ser pessoal, plena e exclusiva de terceiros, porque nós temos na estrutura do artigo 135, né, no caput principalmente, o excesso de poder, seria ações deliberadas no sentido de prejudicar terceiros, né? No caso, terceiros aqui seria o próprio fisco. Né? Tanto que nós vamos um pouquinho mais à frente, que há a possibilidade de corresponsabilizar solidariamente a pessoa do contribuinte, caso os atos praticados por essas pessoas elencadas ao longo dos 3 incisos do artigo 135 obtiveram alguma vantagem, algum proveito em relação àquilo, né? Até para evitar espécies de conluio em relação à pessoa do contribuinte e o terceiro que pratica esses atos em nome dele, né? Ou em função da representação. Então, seria muito, muito fácil o contribuinte ter vantagem econômicas em relação a isso, até porque deixar de pagar tributo tem uma certa vantagem, né? Uma certa aumento de patrimônio, vamos dizer assim, de forma irregular, mas a legislação e a própria doutrina traz essa possibilidade de responsabilização solidária, né? Então, veja aqui, né, a responsabilidade passa a ser pessoal, plena e exclusiva de terceiros. Isso ocorre quando eles procedem com manifesta malícia, né, contra aqueles que representaram. Ele não só lesa o contribuinte, né, as pessoas a quem tem o ato praticado em representação, né, em face da representação, mas também aquela conduta acaba prejudicando o próprio fisco, razão pela qual estas pessoas são responsabilizadas de forma pessoal direta, tá? Toda vez que for constatada a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou de infração à lei, ao contrato social ou estatuto. Essa figura da infração à lei, muitas vezes, ela está ligada a questões de planejamentos tributários maliciosos, tá? Tanto que, se nós olharmos em alguns momentos ali o próprio artigo 116, no seu parágrafo único, por exemplo, ele traz a possibilidade do fisco desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade dissimulatória. Tá? Então, nós temos aqui a infração à lei, é quando é utilizado mecanismos para burlar o sentido que a norma foi posta, o sentido que o legislador deu aquele conteúdo normativo. Okay? Então, a importância da gente entender essas questões. E aí, pessoal? Aqui eu vou passar porque nós já conversamos em um momento anterior, né? Aqui um posicionamento do Ricardo Alexandre, ele é muito claro. Há de se diferenciar o mero inadimplemento da obrigação tributária, ou seja, o fato de não recolher o tributo, né? Nós até a imagem que ela foi colocada de propósito, né? Dois personagens icônicos aí das nossas infâncias, né? Ou da infância de muitos aqui presentes nessa sala, né? Mas que ainda hoje sobrevive nas transmissões aí, quer por alguma rede virtual ou algum canal de televisão que ainda transmite, né, a figura do Chaves, né, o seu Barriga e o seu Madruga, né. O seu Madruga, naturalmente, era um inadimplente dos aluguéis. No direito tributário também pode existir a figura de inadimplente tributário, que são aqueles não pagamentos do tributo em razão de não dolo, né, por falta de recursos financeiros mesmo. Tá? Okay? Do inadimplemento, da infração à lei justificadora da atribuição de responsabilidade ao administrador. Então, existem alguns comportamentos, não algumas situações, alguns comportamentos em que são praticados no sentido de burlar a aplicação da norma. Então, nesse caso, nós estamos, inclusive, no campo do dolo. Tá?
pode ensejar, inclusive, a aplicação de regras de crimes contra a ordem tributária, elencadas lá na Lei 8.137 de 90. Então, nós vamos ver, em muitos momentos, essas circunstâncias, ok? Pois o primeiro gera débito típico da pessoa jurídica, não se comunicando com o patrimônio das pessoas físicas que administram a sociedade nesses momentos de dificuldades. Né? Então, inclusive, a súmula do STJ 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si, a responsabilidade solidária dos sócios. Né? Então, veja, há que separar o comportamento dos sócios do mero inadimplente. Quando aquele comportamento é no sentido deliberado de produzir uma lesão ao fisco, essas pessoas acabam sendo responsabilizadas. Então, importante nesse momento. Até o Calmon aqui, como eu havia já abordado na semana passada, no caso do artigo 135, a responsabilização das pessoas neles referidas exclui a sociedade e os representados. Pessoal, né? Não há cabida para a solidariedade. Ademais, a prova do dolo e do proveito pessoal em detrimento da sociedade é dos representados. É elementar e cabe ao fisco. É importante a gente ter em mente que, quando nós formos estudar um pouquinho mais à frente, a gente vai ver já na sequência, o artigo 136 ele diz o seguinte, né, a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente. É uma espécie de responsabilidade objetiva. É o nosso próximo tópico aqui a ser tratado. Né? Entretanto, quando nós entramos no campo dos dolos tributários, vamos dizer assim, nos comportamentos em que seja o desvio do adimplemento da obrigação tributária de forma maliciosa, de forma a ter um proveito indevido da lei tributária, né? Esses comportamentos cabem prova para o fisco. Nós ainda não entramos na estrutura do lançamento tributário, porque o fisco não deve provar que o contribuinte deve. O fisco apenas deve provar que ocorreu um fato gerador e que aquele fato gerador deve enseja o nascimento da obrigação tributária, ou seja, fazendo surgir a relação tributária e, consequentemente, o dever jurídico do sujeito passivo de entregar o quanto devido ao poder público. Agora, quando nós entramos em práticas que ensejam ou que ensejaram um desvio da obrigação tributária, neste caso, cabe ao fisco a prova desses desvios. Né? Porque nós estamos falando de um devido processo. Né? O fisco, dentro desse devido processo, deve produzir as provas que comprovem um comportamento errôneo do sujeito passivo, em detrimento do tesouro, errôneo no sentido de malicioso, né? Não simplesmente de um mero erro, né? Porque um mero erro na classificação, coisa nesse sentido, não enseja uma prática capitulada, por exemplo, como crimes contra a ordem tributária. Pelo menos assim eu não entendo. Né? Agora, quando o ato é deliberado, intencional, para a produção de um resultado, aí sim. Mas é o fisco que deve provar esse comportamento, deve o fisco produzir as provas. Né? E ele encerra, né? Quem alega, prova. Incabível o retorce do ônus da prova. Quem tem o poder tremendo de executar o patrimônio, né, deve munir-se das razões de respaldo legal e, sobretudo, das provas. Né? Então, veja que cabe ao fisco, no momento de lavrar as autuações, praticar a produção das provas necessárias. Né? Aqui eu não vou me prender muito, não, vou um pouco mais à frente. Aqui um outro julgado de 2011 do STJ, né, processo civil tributário, redirecionamento da execução fiscal, dissolução irregular da sociedade, ausência de pré-questionamento, responsabilidade do sócio gerente, necessidade de prova de autuação dolosa ou culposa, artigo 135.3, não comprovação. Tá? Então, o acordo recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal não pode ser feito com base no simples inadimplemento do tributo, sendo necessário comprovar ou apresentar indícios sólidos da prática de atos listados no artigo 135, o que não ocorreu. Então, veja, os comportamentos, né, delituosos, ali, vamos dizer assim, presentes no artigo 135, autoriza o fisco a redirecionar a execução para as pessoas ali elencadas, tá? Desde que ele, fisco, comprove isso, ou seja, produza as provas necessárias. Do contrário, o que não foi recolhido ele deve executar na pessoa do contribuinte. Né? Então, por isso, o artigo 135 sempre traz
a responsabilização integral e pessoal dos agentes ali elencados. Né? Aqui ainda, em relação ao artigo 135, que nós havíamos conversado na semana passada, eu já tinha apontado anteriormente, né, veja que o Leandro Paulsen também ele traz mesmo um apontamento dizendo que é certo que se a pessoa jurídica se beneficiou do ato, ainda que praticado com infração à lei ou com excesso de poderes, sua responsabilidade decorrerá ao menos da incidência do artigo 124, que diz da responsabilidade por interesse comum. Então, nós já vimos lá nos artigos 124 e 125 a solidariedade e os efeitos dela. Né? E diz que é solidária a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Então, se a pessoa jurídica se beneficiou de alguma forma, então, em tese, ela teria, supostamente, um interesse naquele quanto, razão pela qual deve ela também arcar com o ônus econômico daquela exação. Aqui apenas um quadro, fazendo apenas uma distinção, né, em relação ao artigo 134 e 135. Artigo 134, a responsabilidade é subsidiária, embora se fale lá em solidária, né, enquanto que no artigo 135 é pessoal. Né. No artigo 134, depende da insolvência do contribuinte, veja, se os atos que foram praticados, o contribuinte não tem o quantum para pagar, o fisco pode cobrar do sujeito passivo. Então, depende da insolvência do contribuinte. Já no artigo 135, independe da insolvência do contribuinte, porque ali nós estamos com presente alguns elementos, né, delituosos, vamos dizer assim. Nós estamos no 134, responsabilidade por transferência, enquanto que no artigo 135, nós vemos o deslocamento, né, da pessoa do contribuinte para o terceiro que praticou aqueles atos com desvio de finalidade, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos aqui uma espécie de substituição, né? Responsabilidade por substituição. Né? Quando desloca a pessoa do contribuinte do polo da obrigação tributária, colocando no polo daquela obrigação terceiros responsabilizados. Né? Vejo aqui, o terceiro responde integralmente por aquela dívida. Né? O responsável, no artigo 134, incorre em omissão, né, ausência, né, de excesso de poder ou infração. E já no artigo 135, o responsável age com excesso de poder, infração à lei e assim sucessivamente. Okay? Meus caros, abordando o tópico da aula de hoje, é importante te ter em mente aqui o seguinte. O artigo 136, quando ele entra na responsabilidade por infração, ele traz uma disposição muito clara e muito direta. Ele diz muito objetivamente. Salvo disposição de lei em contrário, significa o quê? Se a lei não regular isto, né, vale a regra que está na sequência. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável ou da efetividade, natureza e extensão dos seus efeitos. Veja que a expressão aqui, responsabilidade por infrações da legislação tributária. Então, vejam, quando nós falamos em obrigação tributária, nós falamos que ela é principal ou acessória. A principal, ela impõe ao sujeito passivo o dever de entregar uma quantia pecuniária. Por outro vértice, as obrigações acessórias se constituem um conjunto de obrigações, né, impostas ou estabelecidas na legislação. Nós já vimos que esse estabelecimento na legislação não depende somente da lei, isso pode estar numa disposição infralegal. Então, a legislação tributária, o conceito do artigo 196, traz uma abrangência bem maior em relação ao que pode ser regulado por ela, né, tanto em sede de lei, como em ato infralegal, como decretos, né, normas complementares, como nós já vimos no artigo 100, podem impor comportamentos, né? E veja que o parágrafo 2º do 113 diz que a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e impõe, né, obrigações positivas ou negativas, faça, não faça, comportamentos assim, comportamentos assados. Lembrando que o não cumprimento destes comportamentos são infrações à legislação tributária e, como tal, ensejam o sujeito passivo a imposição
de sanções, e essas sanções do direito tributário são de cunho pecuniário, na maioria dos casos. Né? Então, vejam que estas multas, né, independem, ou seja, esses comportamentos, essas infrações, essas situações, a imposição dessa sanção do fisco, o fisco não vai se preocupar com o comportamento do sujeito passivo no sentido de buscar se ele desejava ou não praticar aquele comportamento ou abster-se daquele comportamento regulado na legislação. Perdão. Então, vejam, o artigo 136 traz uma espécie de responsabilidade objetiva. O fisco, diante do não cumprimento da legislação tributária, ele não irá ficar investigando qual foi a intenção do sujeito passivo. Então, para fins da imposição da obrigação tributária, no sentido da sanção tributária, já que essa multa é sim uma obrigação acessória, desculpe, é sim uma obrigação principal, no sentido que ela se traduz num dever de compensar o fisco pelo ato desidioso, né? Não há um juízo de valor acerca da conduta do sujeito passivo. Tá? Então, para fins da aplicação das sanções, pouco importa se o sujeito passivo queria ou não cumprir a legislação tributária. Basta simplesmente não cumprir. Tá? É diferente dos comportamentos que ensejam a evasão do adimplemento da obrigação tributária principal, no sentido do dever tributário do pagamento do tributo. Lá sim o fisco deve se preocupar quando aqueles comportamentos são deliberadamente praticados no sentido de furtar-se ao cumprimento do dever tributário, né, no quanto tributário. Aqui nas obrigações secundárias, vamos dizer assim, que não se coadunam, não se fecham, não representam em nenhum momento o dever de entregar dinheiro, esses comportamentos o fisco não fica investigando, tá? Embora muitas vezes, para se não adimplir corretamente uma obrigação tributária, o sujeito passivo acabe por muitas vezes, né, se furtando de cumprir obrigações tributárias ou dissimulando o seu cumprimento, né, prestando declarações falsas, não verdadeiras ou incompletas ou incorretas, de forma a induzir o fisco a algum pensamento. Né? Mas veja que o não cumprimento dessas obrigações por si seja a aplicação da multa. Tá? Mas, em relação à obrigação principal, o fisco vai ter que provar que aqueles comportamentos deveriam ser outros, né? Ou seja, há uma intenção de burlar a regra tributária. Em meus casos. Então, voltando aqui para o artigo 137, perdão, acho que estou meio encorongado aqui. O artigo 137, quando ele fala de responsabilidade por infração que é pessoal do agente, né, quanto à infração conceituada por lei como crime ou contravenção, salvo quando praticados no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então, a ação pessoal, ou seja, responsabiliza quem pratica o ato, né? Quando esses comportamentos sejam caracterizados como crime ou contravenções, desde que esses atos não sejam praticados em razão de algum comando dado por outrem. Por exemplo, o administrador que recebe do sócio majoritário a ordem para que se praticasse um determinado comportamento que sabidamente era evasivo da legislação tributária de forma indevida. Então, esta pessoa que praticou esse ato agiu em razão da função que ele exercia ou do cumprimento da ordem emitida por outrem, né? Embora ele, como administrador, sim, ele tem o dever de zelar pela regularidade, mas se ele está sob o comando de uma outra pessoa que tem os poderes, né, plenos para agir, então esse ato dele seria, então, nesse caso, abonado e passaria a responder o mandante, e não quem pratica o ato. O 2, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Então, é importante a gente ter essas situações. O terceiro, quanto às infrações que decorram diretamente e exclusivamente do dolo específico, né, praticado em relação às pessoas do 134. Então, as infrações que essas pessoas praticaram
em razão de terceiros, esses terceiros respondem pessoalmente, dos mandatários prepostos nos empregados e, sucessivamente, os diretores e gerentes. Né? Então, nós vemos algumas situações aqui que são imposição pessoal de quem pratica as condutas, né? Desde que não pratique sob o comando de outrem. Né? E seguindo, meus queridos, para nós fecharmos esse universo da sujeição passiva e da responsabilidade por situações tributárias, nós vamos encerrar falando do artigo 138. Tá? O 138 é importante a gente ter em mente, ele tem um instituto aqui, pode ser, Everton, acho que o Covid está abraçando todo mundo, ainda mais eu que já estou quase perto do grupo de risco, né? Se não fosse o meu histórico de atleta obeso, né, quem sabe eu poderia estar um pouco melhor, né? Mas voltando aqui, o artigo 138, olha só. Quando o sujeito passivo ele deixa de adimplir regularmente a legislação tributária, né, ou a obrigação principal, não somente a legislação tributária, isso autoriza o fisco, mediante procedimentos de rotinas do fisco, né, comportamentos do fisco perante o sujeito passivo, impor sanções ao sujeito passivo. Né? Pouco importa se o sujeito passivo é mero inadimplente da obrigação tributária, pouco importa se ele agiu deliberadamente para a produção de resultados, né, e de forma maliciosa. Né? Seriam comportamentos praticados capturados como crimes contra a ordem tributária. Vocês devem ter estudado lá no direito penal alguns institutos que permitiam, por exemplo, ao delinquente, vamos dizer assim, praticar em benefício próprio e que aquilo chegaria a não a desonerar por completo da punição, mas servia como atenuante ou serve como atenuante da pena. Né? Vocês devem ter visto esses institutos lá no direito penal sobre os institutos, né, da desistência voluntária ou do arrependimento posterior. Né? Quando o sujeito, o delinquente, pratica o ato e posteriormente ou durante a ação ele se arrepende, volta atrás ou toma medidas de reparar aquele comportamento. Né? Veja, e mesmo numa tentativa de crime, né, a pessoa pode desistir no meio do caminho, não é desonerado por completo do comportamento, mas aquele comportamento da desistência, né, da tentativa, desistiu, não quis, parou, né, serve como atenuante da pena. Né. No direito tributário, esta figura entra na seara tributária sob o manto da denúncia espontânea. O que é essa denúncia espontânea? Então, o sujeito passivo que não adimpliu no tempo oportuno o crédito tributário, não declarou, o fisco desconhece. Se o fisco abrisse um procedimento regular contra essa pessoa, fatalmente detectaria o descumprimento da legislação tributária e autorizaria o fisco a impor sanções pecuniárias ao sujeito passivo. Essas sanções pecuniárias podem ser de natureza punitiva ou moratória. Isso depende de cada legislação. Qual é a diferença entre as multas punitivas e as multas moratórias? As multas moratórias punem o inadimplemento da obrigação no momento em que deveria ter sido. Por exemplo, o pagamento deveria ocorrer no dia 10 e ocorreu no dia 25. Ou seja, fatalmente está intempestivo aquele pagamento. Autorizaria a multa moratória. Né? Por outro lado, o não pagamento do tributo no prazo implica em frustrar um dever do sujeito passivo de entregar a pecúnia. O fisco pode punir esse não adimplemento desse dever com uma multa punitiva. A distinção entre as multas punitivas e moratórias está no campo da sua graduação, em especial, além dos objetos que elas tutelam. Né? No caso da multa punitiva, tutela o dever de pagamento. Na multa moratória, tutela o prazo do adimplemento.
né? Então, nós temos objetos um pouco distintos em relação a um e outro, né? A diferença, num segundo momento, está na graduação dessas multas. As multas moratórias, em regra, elas são diárias, limitadas a um percentual, né? Então, é zero qualquer coisa ao dia, limitado a 10 ou 20% ao mês, né? Limitado a 10 ou 20%. Então, não importa se é ao mês ou se a pessoa parou 1 ano, 2 anos de pagar, é zero qualquer coisa ao dia, limitado àquele percentual. Então, percentual sobre o valor do crédito. Ok? Já na multa punitiva, é um percentual sobre o montante não recolhido. Então, em regra, são percentuais generosos, por exemplo, 50%, 75%, 80%. Né? Por exemplo, quem é contribuinte do Simples Nacional sabe que não adimplir a obrigação tributária e o fisco, num procedimento de fiscalização, encontrar o não recolhimento, ele pode sancionar com a multa de 75%. Né? Está lá na legislação do Simples Nacional, em especial a lei complementar 723 de 2006. Por exemplo, o município de Joinville, no caso do ISS, quando detectado o não pagamento do tributo dentro de um procedimento de fiscalização, ele pune o comportamento do sujeito passivo com uma multa de 50%. Né? Da mesma forma, se ele encontrar artifícios maliciosos que se implicou não somente no inadimplemento da obrigação tributária, né? Mas como também aqueles comportamentos maliciosos que implicaram em burla, né? Que vai aplicar uma multa mais generosa. No tributário 1, nós discutimos a graduação das multas lá pelo STF. Né? Vejam que as multas, quando se tem comportamentos maliciosos para frustrar o fisco do direito de receber o quanto devido, autoriza o fisco em percentuais muito superiores àquela do simples inadimplemento, que o contribuinte não declara e não recolhe, mas não existe o dolo no sentido de não declarar, no sentido de não recolher. Diferente de crimes, né, de comportamentos capitulados como crimes evasivos, crimes contra os tributários, perpetrado por intermédio de evasões tributárias, né? Vamos dizer assim, comportamentos maliciosos. Nestes casos dessas malícias, o fisco geralmente tem uma multa bem generosa. Por exemplo, o município de Joinville pune com 200% do valor do tributo não recolhido mediante fraude. Né? Por exemplo, no Simples Nacional, esses comportamentos é punido com 150%. Mas nós vimos lá no comportamento do Supremo, nas suas decisões, que as últimas decisões daquela corte vêm modulando o percentual para não superior a 100% do valor do tributo não recolhido. Né? Então, a corte vem basilando no sentido de entender que multa superior a 100% ao montante do tributo é confiscatória. Né? E só para ter uma distinção entre a graduação dessas multas pelo mero inadimplemento da obrigação tributária e daquelas que tenham artifícios dolosos. Mas voltando aqui para a seara do artigo 138. Veja como diz, né? A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa desta apuração. Então, veja, no primeiro momento, então, o sujeito passivo pode se livrar dessas multas. Né? Importante frisar aqui que a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer distinção em relação à multa moratória ou punitiva. Se o sujeito passivo vem, e aí a importância do entendimento do parágrafo único do mesmo artigo, vem voluntariamente perante a autoridade que desconhece aqueles fatos e diz, olha, está aqui, desculpe, eu não recolhi naquele momento oportuno, eu quero recolher agora. Né? Então, vejam que o artigo 138 desonera o sujeito passivo destas multas. Não o desonera dos juros e da atualização monetária. Né? Mas a sanção graduada por percentual sobre a obrigação principal, sim. Então, é importante ter em mente que o sujeito passivo, mesmo não recolhendo tributo, e antes que o fisco tome qualquer medida contra ele, ele pode ir a. Depois de um probleminha técnico, eu acho que a operadora deve ter achado que eu não paguei
A fatura da internet deve ter nos derrubado aqui, né? Eu estava avançando com o material e percebi alguns minutos posterior que vocês já tinham saído e eu também, né? Até o material ficou interrompido no meio do processo que eu havia falando com vocês. Eu estava falando da importância da denúncia espontânea, que ela afasta as multas moratórias e punitivas, né? Não importa se com dolo ou não, tá? A importância desse procedimento é que ele deve ser voluntário, né? E deve ser um requerimento formal à administração, no sentido de que deve ser formalizado, não pode ser algo oral. E quando nós falamos dessa rotina de denúncia espontânea, de confissão de dívida, no sentido de que o sujeito passivo pode ter afastado as multas moratórias e punitivas contra si, tá? É que o fisco, ao instaurar o procedimento no sentido de banir essa espontaneidade, ele deve tomar medidas de que seja formal esta rotina perante o sujeito passivo, tá? Para que ele tenha noção que aquele procedimento foi instaurado regularmente contra ele, ok? Então, a importância de entender que esse procedimento não pode ser informal. O fisco deve instaurá-lo regularmente, tanto que se vocês olharem o artigo 196, eu acredito que na parte em que que caiu a conexão, eu não havia falado isso com vocês, tá? Então, o fisco deve instaurá-lo formalmente, tá? Deve registrar, até porque o início do procedimento regular bane o instituto da denúncia espontânea. Friso, voluntariedade, antes de qualquer início do procedimento, deve ser um requerimento formal à autoridade e ainda, né, deve ser relativo a fatos que o fisco não conhece, beleza? Então, a importância de nós termos em mente que a denúncia espontânea se refere a fatos que o fisco não conhece. E ele só tomaria conhecimento se, porventura, iniciasse um procedimento de fiscalização ou um procedimento de verificação perante o sujeito passivo. Tá? A importância de termos em mente essas questões. Até, não sei se ficou agora no áudio anterior, a importância disso no universo da advocacia preventiva, né? Principalmente hoje, que as grandes causas não existem mais, até porque os próprios tribunais já vêm meio que pacificando os entendimentos acerca dos conteúdos tributários, né? Até com histórias de sumos vinculantes, matérias repetitivas, entre outras coisas. A atenção aqui que a denúncia espontânea, segundo o entendimento do próprio STJ, ela não foi prevista para favorecer atrasos do pagamento de tributo, existe um incentivo para o contribuinte denunciar situações de ocorrência de fatos geradores que foram omitidos, né, ao fisco. Tá? Então, significa que o fisco não conhece a materialidade daquilo que tinha ou que deu ensejo ao nascimento de uma obrigação tributária. Tá? Então, por isso, o sujeito passivo pode se antecipar à autoridade e, portanto, se declarar devedora daquela quantia. Beleza, meus caros? É importante que a denúncia espontânea ela não afasta as multas em relação ao descumprimento das obrigações acessórias. Nós já vimos que as obrigações tributárias se dividem em acessórias e principais. As obrigações principais elas redundam no dever de entregar dinheiro, seja decorrente de multa ou tributo. As obrigações tributárias acessórias, ou podemos chamar de obrigações secundárias ou deveres instrumentais, que o fisco institui no interesse da arrecadação e da fiscalização, tá certo? Essas multas essas obrigações, elas não se traduzem em dever de entregar dinheiro. Então, logo, o seu inadimplemento sujeita o infrator à multa. Multa esta que é uma obrigação principal. Esta multa, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não está sob o abrigo da denúncia espontânea. Significa dizer que essa pessoa não será desonerada. Por um exemplo, um estabelecimento que por um ano deixou de emitir notas fiscais de prestação de serviço ou das vendas que possam ter ocorrido, tá? E vai ao fisco e diz, olha, me desculpe aí, eu acabei não declarando, eu acabei não recolhendo e eu quero o meu benefício da denúncia espontânea. Significa dizer que em relação à obrigação principal, aquilo que ele deixou de recolher, o fisco sim deverá dar guarida a esta pretensão, ou seja, no sentido de desonerá-los das obrigações da imposição da multa. Beleza? Agora, não significa que o fisco, se abrir um procedimento de fiscalização contra ele,
não irá puni-lo pela não emissão das notas fiscais, já que as notas fiscais é uma obrigação secundária, é uma obrigação acessória, é um dever instrumental que o fisco instituiu no interesse da arrecadação e da fiscalização. Aqui no direito tributário, é importante a gente frisar que as obrigações principais e acessórias, elas são autônomas entre si e não se confundem. Significa se, embora não tenha uma obrigação tributária principal a ser satisfeita, não significa dizer que não exista uma obrigação tributária acessória a ser cumprida. No direito tributário, não segue aquela máxima do direito civil, que o secundário segue a sorte do principal. Se desaparece o principal, acaba o secundário, né? No direito tributário, essas obrigações são autônomas e não se confundem entre si. E por fim, para nós encerrarmos esse contexto de denúncia espontânea, ainda assim, como eu falei, a denúncia espontânea ela só cabe em relação aos fatos que o fisco desconhece. Ok? Significa dizer que os fatos que foram declarados regularmente ao fisco no tempo oportuno e que a obrigação tributária principal não foi satisfeita, esta declaração, ela por si só assegura o direito ao fisco ao recebimento daquela quantia, tá? E afasta a denúncia espontânea. Então, logo, aqueles tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e o lançamento nós vamos estudar nas próximas aulas, o lançamento por homologação é aquele que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévia interferência da autoridade, significa que o sujeito passivo declara os fatos ao fisco e o fisco conhece qual seria o seu montante ao crédito. Então, esses valores declarados não cabem à desoneração da multa moratória, por exemplo, tá? Porque já foram declarados no tempo oportuno. Tá? Então, é o que a gente tinha para falar da denúncia espontânea. E para encerrarmos de forma definitiva, eu vou dar um passo atrás, já que eu pulei um artigo no meio da questão ao tratar da sujeição passiva, que é o artigo 127 do CTN, né, que trata do domicílio. Né? O artigo 127 traz regras muito claras para como fixar o domicílio do contribuinte, lembrando que o domicílio no direito tributário é o centro onde que o sujeito passivo responde por as suas obrigações. Daí a regra é, o contribuinte elege o seu domicílio, beleza? Então ele diz aonde que ele está, aonde que ele regularmente responde pelas suas obrigações. Por outro lado, a autoridade administrativa pode desconsiderar esse domicílio eleito, né? Ele relativiza, ele tem a possibilidade de desconsiderar quando a eleição pelo sujeito passivo dificulte a arrecadação dos tributos, tá? Dificulte o controle da questão tributária. Então a autoridade pode recusar esse domicílio e passar ele a fixar. O próprio CTN, ali nos seus incisos, ele vai dizer o seguinte, né? No caso de falta de eleição de domicílio por parte do contribuinte, em se tratando de pessoa natural, né, será sempre a residência habitual ou o centro habitual de suas atividades. Né? Se tratando de pessoa jurídica de direito privado, a sede ou o local do seu estabelecimento. De direito público, né, qualquer de suas repartições públicas no âmbito do território nacional. Né? Não se aplica caso de não aplicação das regras que eu mencionei anteriormente, né? O lugar da situação dos bens ou ocorrência dos fatos ou atos que deram origem à obrigação tributária. Então, se você não tem domicílio, se você não sabe onde é que o sujeito passivo está estabelecido, então os locais aonde que ocorreram as situações que possam dar ensejo à exação tributária, né? Como diz o próprio CTN, o lugar da situação dos bens, aonde aquele bem se localiza, ou onde os fatos possam ter ocorrido. Né? Por exemplo, um prestador de serviços para um município que não se sabe onde ele está estabelecido, onde que ele tem sede, onde que ele tem domicílio. Se ele praticou um fato em Joinville, nós podemos impor a regra do fato para ele aqui. Então, ele passa a ser contribuinte desse município ante a desconsideração de eventual domicílio que ele possa ter sido eleito, ante a recusa. Tá? A recusa motivada por impossibilidade ou dificuldade da arrecadação ou fiscalização. Né? Então veja que o fisco não pode simplesmente desconsiderar, é ante uma impossibilidade, uma causa que motive o fisco a não localizar esse contribuinte para fins da exação tributária. Meus caros, eu encerro essa aula sobre responsabilidade tributária e pedindo mais uma vez escusas aqui por
ter caído o áudio anteriormente, foi um problema técnico com a transmissão, tá? Provavelmente foi minha aqui, já que todos nós caímos de uma forma geral, ou foi um probleminha da plataforma, né? Como estamos em meios virtuais aí, estamos sujeitos a essas intempéries, tá? Agradeço a atenção de vocês, uma boa noite, qualquer dúvida, os canais para que sejam tirados, vocês têm à disposição, não tem dia, hora e lugar, e a gente pode conversar de uma forma bem ordeira e tranquila. Obrigado mais uma vez, uma boa noite.